Bora falar um pouquinho sobre o serviço de gestão de milhas, que você vai oferecer o seu serviço de assessoria/gestão de milhas, cartões de crédito e viagens. É como se você se tornasse para os seus clientes a agência de viagens privativa deles. É algo que já existe há bastante tempo, inclusive a gente tem um vídeo no canal, se eu não me engano foi 2020, que eu estava falando sobre gestão de milhas, só que naquela época não era tão falado, por vários motivos. Primeiro motivo é que naquela época era mais fácil realizar a cotação de passagem a preços bons. Então não era algo extremamente complexo. Então qualquer pessoa, em resumo, qualquer pessoa conseguiria de forma fácil, simples e prática realizar uma emissão de passagem com milhas a um bom preço. Então esse é o primeiro motivo. Agora já é algo bem mais complexo. Muitas vezes você precisa dominar estratégias de tabela fixa, dominar estratégias de busca de tarifas award com programas de milhas nacionais, você encontrar boas passagens aéreas com milhas internacionais também, por exemplo, do programa Suma da Aero Europa, Connect Miles, Aeroplan, Advantage, Life Miles, entre várias outras opções. Então agora ficou mais complexo, não significa que ficou pior. Na minha opinião, está praticamente no mesmo nível, talvez até melhor, porque a diferença do preço para quem sabe cotar em milhas aéreas e para quem não sabe, que vai ter que pagar na tarifa pagante, ficou ainda mais discrepante. Então, para quem domina esses conhecimentos, ficou melhor, para ser sincero, tá? Depois até vou ver se eu faço um vídeo explicando isso aí na prática. Então, esse foi o primeiro motivo do porquê a gestão de milhas cresceu muito nos últimos meses e nos últimos anos, principalmente nos últimos meses. Outro grande motivo é por causa da questão da Max Milhas e Hot Milhas, que muita gente, de fato, vendia milhas nessas plataformas, desses intermediários, inclusive eu vendia também, porque era algo extremamente simples, prático, fácil, não era burocrático. Você simplesmente se preocupava em fabricar as milhas ao menor preço de custo possível, depois era só ir lá na plataforma, Max Milhas ou Hot Milhas, colocava lá o valor de venda e esperava a quantidade de dias que estava previsto lá para você receber esse pagamento. Então não era algo complexo. Então esses são os dois grandes motivos, na minha opinião, do porquê a gestão de milhas ganhou muita força nesses últimos tempos. Tá? E agora vamos entender o que seria a gestão de milhas e para quem possivelmente esse serviço vai se aplicar. Então, é um serviço que vai se aplicar principalmente para quem possui uma renda/gastos de 15 mil reais para cima. Você pode aceitar gastos menores? Claro que pode. Eu já tive ali a proposta de alguns clientes com 7 mil reais de gastos mensais por mês. Isso aqui eu até passei, inclusive, para alguns alunos nossos da mentoria. Porque a gente aqui na nossa empresa de gestão de milhas, a gente só aceita clientes aí com renda e gastos acima de 10, 15 mil reais. Geralmente é 15, mas 10 a gente até já aceita, tá bom? E já adiantando, se existe a possibilidade de aceitar com gastos abaixo disso, existe sim, só que você vai ter que ter algumas cautelas, tá? Mas eu diria assim que de 6 mil para cima ainda é possível também essa pessoa contratar o serviço de gestão de milhas. Mas óbvio que a entrega vai ser bem diferente do que alguém que tem uma renda maior, tá? Então, primeiros itens a gente já bateu, né? Quem seria o público-alvo e por que a gestão de milhas cresceu muito nesses últimos tempos. Agora, minha esposa botou aqui pendurada, a gente tá em mudança, tá, pessoal? Então não liguem pro cenário. Mas, próximo tópico. O que seria a gestão de milhas? Então a gente já entendeu para quem que é um público de renda específica, que inclusive tem que viajar no mínimo 2 vezes no ano, o ideal, obviamente, tá? Então esse é o público-alvo. Agora vamos entender o que seria o gestor, essa nova profissão, né? O gestor de milhas. É uma profissão que você vai receber os seus clientes, é um serviço anual, então não é um serviço mensal, é um serviço anual, e você vai, em resumo, atender todas as demandas relacionadas à viagem para o seu cliente, seja demandas usando as milhas que ele próprio fabricou, ou seja, utilizando a sua agência de viagem. Você mesmo emitir a passagem para ele e ganhar uma comissão por isso. É óbvio que vai depender também do seu plano, tem pessoas que não trabalham dessa forma, tem pessoas inclusive que aceitam alguns clientes e vendem as milhas desses clientes, principalmente pessoas que têm agência de viagem e juntam a questão da agência de viagem com a gestão de milhas, que pode ser algo extremamente interessante, que um meio que potencializa o outro, um complementa o outro. Aí pode ser fantástico.
E nisso você vai, então, ser como se fosse uma agência privativa dessa pessoa. Então, ela precisando, qualquer necessidade de viagens, você atende, tá? Daí vai depender da forma que você vai entregar isso para o seu cliente. Tem pessoas que somente, dependendo do plano que oferece, somente aceita emitir com as milhas próprias que esse cliente fabricou, ou vende a passagem por fora num preço com desconto. Aí vai depender da sua estratégia, existem várias maneiras de você fazer isso, várias maneiras de você precificar o seu serviço, então vai ter que ponderar qual que vai fazer mais sentido para a sua realidade. Então, além de cuidar das viagens desse seu cliente, você também auxilia ele e monta todas as estratégias que envolvem o acúmulo de milhas. Então, qualquer promoção que venha a surgir, qualquer estratégia específica de acúmulo, assinatura de clubes, tudo isso você que faz para o seu cliente. A estratégia como um todo você monta. Exemplo, questão relacionada também a cartões de crédito. Então, se o seu cliente tem um cartão X e você vai ajudar ele a conseguir o cartão Y, né? Você vai bolar as estratégias de gasto para que esse cliente consiga obter um cartão melhor. Né? Você vai, por exemplo, caso ele vá fazer uma viagem, você vai auxiliar ele nessa viagem, você vai fazer de repente o check-in dele. A gente aqui tem como praxe fazer o check-in para os nossos clientes. Você vai também, em alguns casos, a gente tem o plano mais caro nosso aqui, que a gente inclusive auxilia no roteiro da viagem para esse cliente. Mas aí é óbvio que é para os clientes mais high ticket nossos aqui, tá? Além então da parte de estratégia de acúmulo, você também ajuda na parte dos cartões de crédito. Então você bola uma estratégia para que esse cliente consiga evoluir, né? ter uma progressão interessante uma evolução interessante nos seus cartões de crédito, tá bom? E também você auxilia em outros produtos de turismo, principalmente relacionados à passagem, hospedagem e afins. Mas óbvio vai depender da sua entrega. Mas é como se eu gosto de associar assim, gestão de milhas é como se você fosse a agência de viagens privada do seu cliente, tá bom? E próximo tópico aqui nosso agora. Por que pode ser interessante associar agência de viagens com a gestão de milhas? É porque, como eu falei, um complementa o outro. Então, enquanto hoje uma agência de viagem tem um faturamento ali, mais ou menos uma margem líquida de 6 a 10%, óbvio que eu estou considerando aqui uma agência de viagem tradicional, tá? Que não opera muito com milhas aéreas. Se a gente considerasse que é uma agência que opera tanto no modelo tradicional, né, com operadoras consolidadoras, quanto com passagem em milhas, aí a margem dessa agência com certeza ia ser muito maior do que 6 a 10%. Aí muitas vezes pode chegar a 30%, 25%, 40%. Aí pode subir mais ainda. Olha meus pais passando ali dando a corridinha. Excelente! Então, a margem, dependendo da sua agência, se for com milhas aéreas, pode ser bem maior do que uma agência de viagem que opera no modelo tradicional. E aonde que entra a vantagem de você, por exemplo, juntar a sua agência de viagem com o serviço de gestão de milhas? É porque você pode conseguir conquistar novos clientes para a sua agência de viagem a partir da gestão de milhas e vice-versa. Então, exemplo, às vezes tem um cliente que tem um potencial muito grande de renda, né, que tem um giro interessante no cartão de crédito e que viaja 2 a 3 vezes, por exemplo, no ano, ou pode ser até mais que isso. Cara, esse cliente, ele pode ser o seu cliente de recorrência anual, vai fechar um pacote com você na gestão de milhas, só que muitas vezes esse cliente ele pode eventualmente precisar viajar, por exemplo, além do que ele acumulou de milhas. Então, por onde você vai fazer a emissão dessas passagens, se ele não tem as milhas? Você vai gerar a emissão dessas passagens por meio da sua agência de viagem, entende? E você, então, vai conseguir fidelizar um cliente muito mais. Então, quando o cliente tiver as milhas, você vai emitir com as milhas dele pela gestão de milhas. Agora, se ele não tem as milhas, porque já usou, viajou a mais do que planejou, o acúmulo não foi suficiente, beleza, você vai vender com a sua agência para esse cliente. É óbvio, você pode oferecer um desconto, já que ele é um cliente seu, mas acaba que essa venda ela é muito mais facilitada, porque aquele cliente, ao invés de ficar pensando na possibilidade de comprar passagem aérea com outras agências, ele não tem por que fazer isso. Ele já faz dentro do seu ecossistema ali, né, de agência de viagem junto da gestão de milhas. Isso aí é nota 10, é fantástico. E a mesma regra se aplica ao contrário. Muitas vezes você pode ter um cliente seu top da agência de viagem, que é um super potencial cliente para virar de gestão, e muitas vezes você só ganhava da passagem,
né, as vendas, e muitas vezes você disputava com outras agências de viagem. Mas agora, a partir do momento que você identificou o perfil daquele cliente, viu que ele tem o perfil para a gestão de milhas e você vende o seu serviço anual de gestão de milhas para ele, além de você fidelizar esse cliente por um ano, você vai ter uma entrega muito top para ele, porque ele vai começar a desfrutar de viagens totalmente de graça que ele não conseguiria fazer se ele não tivesse o seu serviço de gestão de milhas. Ele teria que pagar por essa passagem. Então acaba que é algo que se retroalimenta, é muito top e tanto pode ser complementar para a agência de viagem quanto para a empresa de gestão de milhas. Isso é muito legal. E por que também agora, acabou que eu fui me enrolando, fui seguindo aqui, meus pais passaram e eu não abordei o outro ponto do porquê que o serviço de gestão de milhas também cresceu muito. É por causa tá associado aos itens que eu mencionei, mas também tem relação com a questão de tempo. Porque as pessoas hoje que têm uma renda elevada, geralmente elas não têm tempo para dedicar, para aprender os conhecimentos de milhas, entende? Então vamos pegar aqui, clientes clássicos, empresários. Pô, o empresário, ele quase coloca a energia dele full para melhor, né, trazer resultados, né, melhores para a sua empresa. Então a energia dele está focada 100% ali. Cara, para ele perder tempo pensando na estratégia de milhas, fazendo a cotação da passagem dele, quebrando cabeça, cara, faz muito mais sentido ele delegar isso para alguém, né? A mesma coisa se aplica para um médico. Pô, o médico ele tem que estar, né, executando ali a profissão dele, estudando, pô, faz plantão, extremamente desgastante. Pô, faz sentido ele aprender do zero sobre milhas? Cara, talvez não faça sentido. Para alguns vai até fazer, mas para muitos não vai fazer sentido. Para muitos vai fazer muito mais sentido adquirir, né, contratar um serviço de um gestor de milhas. Então é essa a reflexão que a gente tem que fazer aqui. Muitas pessoas estão cada vez mais tendo menos tempo para dedicar para as milhas e preferem dedicar mais tempo na sua profissão, nas suas atividades e terceirizar isso. E o legal é que o próprio serviço de gestão de milhas, ele tem uma cobrança, mas se você executar ele da forma correta, acaba que sai de graça para o cliente. O que eu quero dizer com sair de graça? Supondo que a gente tem aqui um pacote de R$8.000 para clientes nossos. Nesse pacote de 8 mil, o cálculo que a gente fez com base na renda desse cliente, a gente consegue entregar para ele, ao longo de um ano de serviço com a gente, pelo menos aí, cara, uns 15 mil é no mínimo, assim, de entrega em descontos nas viagens e afins por meio dessas milhas que ele acumulou ao longo desse um ano com as nossas estratégias. Então, o que antes ele iria gastar, por exemplo, R$15.000 em hospedagens, passagens e afins para ele e para a família, pô, ele paga R$8.000 pra gente. Então ele teve ali um saldo positivo, né, que a gente apresenta para ele em relatórios a cada 6 meses, ele teve um saldo positivo de R$7.000. Então acaba que o serviço se pagou. Além disso, ele economizou financeiramente, né, foi o que eu falei, economizou o tempo dele, não se preocupou com nada e teve praticamente à sua disposição uma agência de viagens privativa, né? E isso aí é fantástico, cara. Então, se você como dono de uma empresa de gestão de milhas, consegue mostrar o real valor nesse seu serviço para o seu cliente, cara, ele vai ter a sensação de ser, entre aspas, burro se não adquirir esse seu serviço, entende? Porque o próprio serviço ele se paga ao longo desse um ano. É óbvio, se você realizar a precificação da maneira correta e com os entregáveis corretos também para esse cliente. Então aqui a minha ideia era só trazer uma ambientação. Vocês repararam que eu nem segui roteiro, acabou que eu trouxe o roteiro ali no outro celular e eu fui falando o que vinha na cabeça para passar esses insights para vocês. A gente vai abrir o nosso treinamento específico para gestores de milhas, que inclusive quem se cadastrar nesse link que está aqui embaixo vai ter um desconto diferenciado de quem não tiver cadastrado. Então, minha sugestão, caso você se interesse por esses temas, acessar aqui o link da descrição ou do comentário fixado, a gente vai colocar nos dois, para preencher ali as suas informações, porque eu repito, quem cadastrar ali vai ter um desconto diferenciado de quem não está cadastrado. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Vou ver se eu trago mais alguns outros conteúdos relacionados, mais roteirizados, porque aqui eu fui falando da cabeça, que acabou que eu posso ter desviado um pouco ou falado um pouquinho a mais do que o tema previsto para esse vídeo específico. Espero que tenham gostado, nos vemos no próximo. Não esqueça de se inscrever. Tamo junto e vamos pra cima.